E aí, galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Will e hoje a gente vai ler um conto de Machado de Assis. Não precisa falar mais nada, né? Esse é um conto que eu realmente gosto muito. Ele é bem famoso até. Se eu não me engano, ele já foi até parte da lista de alguns vestibulares. É mesmo? Então, enfim. Vamos para a leitura? Gente, o final desse conto é realmente. Vocês vão ver. Eu já falei o nome do conto, já? Se eu não falei, o conto que nós vamos ler hoje se chama A Cartomante. E aí, você já foi numa cartomante? Acredita nas previsões de uma cartomante? Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869. Quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que eu fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me: A senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas. Combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Olha que filha da mãe. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou-lhe que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a e disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois. Tem outras coisas que o Vilela precisa ficar sabendo, vocês já vão saber. Que nada, tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. E tem mesmo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada, era um cético. Por quê? Não podia dizê-lo, não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. Um homem de pouca fé, né, gente? Uma pena. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais do que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. Inflando o ego do cara, né? A casa do encontro, era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Os mais espertinhos já pegaram o que tá acontecendo, né? Esta desceu pela Rua das Mangueiras na direção de Botafogo, onde residia, lá no Rio de Janeiro. Camilo desceu pela, Camilo desceu pela da velha guarda, olhando de passagem para a casa da cartomante. Ele ainda morava perto da cartomante. Vilela
Camilo e Rita. Três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Ou seja, ele contou aí uma história com três nomes e se você ainda não entendeu o que tá acontecendo, a Rita é casada com o Vilela e tá metendo chifre no marido com o Camilo, tá? E eles se encontram nessa casa de uma amiga da Rita, tá? Aí agora Machado de Assis vai. Como é que aconteceu, né? O que que aconteceu? Como é que os três aí acabaram nesse enrosco, né? Vamos lá. Vamos a ela, diz Machado de Assis. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada. Até que a mãe lhe arranjou um emprego público. O nepotismo, né? No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Gente, palavras do Machado de Assis, tá? Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe a casa para os lados do Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. A traição, gente, vem sempre de quem a gente menos espera, né? Falava sempre do senhor. Falou tanto, né, que Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentiam as cartas do marido. Ou seja, o Vilela ainda ficava falando da Rita para o Camilo. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos. Vilela, 29 e Camilo, 26, o mais novinho. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo da vida moral e prática. Meio inocente, né? Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Ô, gente, percebam, olha como que o Machado de Assis, ele é irônico. Camilo metendo chifre no melhor amigo com a esposa dele. E aí, quando o Machado de Assis, ele conta isso pra gente de uma forma muito. Ele não fala, ó, tá metendo chifre. Ele fala que a casa, eles estão ali conversando, né? Aí ela tá pensando, né, que ele vai um dia largar ela, né? Que ele não tem interesse nela e tal. E que ela sofre com isso, né? Consultou a cartomante. E. E aí, quando ele vai contar a história, né? Ele fala: uniram-se os três, que tem um duplo sentido aí, né? Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de fêmina, tá aí a legenda. Eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo a si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas o xadrez e jogavam às noites. Esse era o date de antigamente, jogar dama e xadrez à noite. Não tinha ainda Netflix, né? Ela mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí, tudo bem. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias,
as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Ganhou um presente super caro, talvez, mas pra ele, né, já estava apaixonado pela Rita, então só um bilhetinho ali escrito a lápis já foi tudo pra ele, né? Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. O velho clichê, né? Sempre deixa a gente de coração derretido. Nananã. A velha caleça de praça em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada. Fechadinhos ambos. Ai, que lindo, fechadinhos ambos. Vale o carro de Apolo. Assim é o homem. Assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo e fez-lhe estalar os ossos num espasmo. E pingou-lhe o veneno na boca. Ai, que delícia, né? Esse relacionamento, né? Como uma cobra, ela pegou ele de jeito. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Ou seja, nem ficou com tanto remorso, né? De ter colocado uma galhada no amigo. Adeus, escrúpulos, olha aqui. Adeus, escrúpulos, disse o Camilo. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e predegulhos. Pedregulhos. Pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. Que sem vergonha. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Continuavam melhores amigos. Gente, fala sério. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, fui eu que mandei, que lhe chamava imoral e pérfido. E dizia que a aventura era sabida de todos. Já estava todo mundo sabendo já. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Ainda ia na casa dele. Visitava o amigo, meu Deus. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Estava apaixonado, né, por uma pessoa, que era a esposa dele. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio. Pelo menos, né? Uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a aleivosia do ato. Chique essa palavra, né? Aleivosia. Dá pra entender, né? O que é? Essa sem vergonhice. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Achou que ele tinha largado mão dela, né? Vimos que a Vimos que a cartomante resistiu-lhe à confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Ainda recebeu mais ameaça. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e que a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá apareceram. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu. Mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Tá achando que eles vão abrir um CNPJ juntos. Camilo divergia.
né? Então ela tava querendo não entrar em conflito não com o Vilela. Queria nem conversar com ele. Ainda mais com o homem desconfiado. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camila este bilhete de Vilela. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial. E a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já, já à nossa casa, preciso falar-te sem demora, repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo-lhe o bilhete, certo de que lhe acudiria e esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo. Depois sorriu amarelo, e com todo o caso repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. Já estava imaginando o pior, né? De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua. E a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil, mais verdade. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria a confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas no ouvido com a própria voz do Vilela. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já? Já pra quê? Era perto de 1 hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia. E a precaução era útil. Já sabem, né? Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si, e seguia, picando o passo na direção do Largo do Carioca para entrar num tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio a agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tilbury teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. Falou, graças a Deus, já não queria ir mesmo. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Agora que o bicho tá pegando, ele quer ouvir o que as cartas têm a dizer, né? Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tilbury para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outros tempos. As velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse, e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. É, era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas.
Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua, gritavam os homens, safando a carroça. Anda agora! Vai, empurra! Gente, que perrengue, né? É quando isso acontece. Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos. Pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe a orelhas as palavras da carta. Vem já, já. Ele via as contorções do drama e tremia. Quem deve? A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele se deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso. Mas ele não viu nada e não sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe e ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher, a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior do que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha mal alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio. Faz mais sentido, né, do que se ele tivesse todo organizadinho, limpinho. Enfim, é o que diz Machado de Assis. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não para o rosto, mas por debaixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou três cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber? Continuou ela. Se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A minha é ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe que só esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as. Com longos dedos finos, de unhas descuradas, baralhou-as bem, transpôs os maços, uma, duas, três vezes. Depois, começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela, então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um, nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz de espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando-a da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, disse ela, vá, ragazzo innamorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão da própria Sibila, e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda sobre a qual estava um prato de passas. Tirou três pratos de trigo para três tigres tristes. Tirou um cacho dessas, começou a despencá-las e comê-las.
mostrando duas fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nesta mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse. Ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Devia ser uma boa grana, hein? Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo. Olha a escada, é escura. A cartomante já tinha aguardado a nota na algibeira e descia com ele falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Camilo achou o tio Buri esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. O mundo ficou cor-de-rosa de repente para o Camilo, né? As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido, as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos, vamos, depressa! Repetia ele ao cocheiro. Agora ele tá com pressa. Agora ele quer chegar em um segundo lá. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Aproveitou o incidente para tornar a antiga assiduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta. O estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, e o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Agora voltou a ter fé o homem. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, vá, ragazzo innamorato. E no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa. Também, cara, você pagou 5 vezes mais do que ela estava acostumada, é óbvio que ela ia estar cantando feliz. Lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camila olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até aonde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro. Longo, longo, interminável. Ele tá todo good vibes. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. O que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava a Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Vocês acham que ele teve o que ele merecia? Gente, é muito feio pensar assim, obviamente. Que conto. O Machado de Assis, ele vai trazendo a gente por um caminho que a gente até imagina onde pode chegar. Mas ele vai colocando na nossa cabeça, a gente vai colocando na nossa imaginação tantos outros assuntos, tantas outras reflexões que às vezes você esquece do que está acontecendo, de fato, na história, né? E acaba que ele vem e surpreende no final. O caso da vara tem muito disso também. Então, enquanto ele está falando de um assunto,
Na verdade, enquanto ele está contando uma história, ele vai falar muito sobre algo que não necessariamente é aquilo que a gente vê quando nós lemos o enredo da história. Não sei se faz muito sentido para vocês, mas é assim que eu enxergo. Machado de Assis é brilhante. Enfim, gostaram do conto da cartomante? A história da traição talvez seja um pretexto pro autor falar sobre a hipocrisia da nossa fé. Muitas vezes a gente ignora a fé, seja qual for a fé, e aí não estamos falando de religião, mas quando as coisas parecem que não vão ter solução, ou quando a ansiedade sobre o futuro e às vezes até mesmo um medo de sofrer as consequências, ela vem à tona, né? Essa fé hipócrita e sem julgamentos, tá, pessoal? Sem julgamentos. Mas é disso que o Machado de Assis está falando. Ele está falando desse problema espiritual pelo qual muitas pessoas provavelmente passam. Não necessariamente elas são igual a Camilo, né? Que tá fazendo essa sacanagem com o amigo. Mas enfrentem isso no seu dia a dia, né? Na sua vida íntima. Então é isso, né, galera? O que que você achou do final do conto? Se você esperava, se foi inesperado, se você tava esperando, depois no meio você falou assim, não, mas eu acho que não vai terminar assim. E depois ele termina assim. Bom, pessoal, então essa foi a leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.